não é uma teoria, ele é prática pura. De modo que tudo aqui faz absoluto sentido com o modo como Jesus ensinou que a cognitividade, o conhecimento, a prática do conhecimento a respeito dele seria vivida quando ele diz, aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, leia aí do verso 12 ao verso 14, para você ter um contexto antecedente, a discussão anterior. E ele conclui dizendo, porque eu digo a vocês, que se alguém quiser saber, preste atenção, se alguém quiser saber se o que eu estou ensinando é verdadeiro, se a palavra que sai da minha boca, que vocês apelidam de minha doutrina, porque é tão diferente de tudo que vocês ensinam e de tudo que vocês aprendem. Se alguém quiser saber se o que eu estou falando é uma invenção minha, é uma construção minha, ou se eu recebi isso de uma dimensão superior, do meu Pai, então faça essa vontade. Faça. É diferente de toda a filosofia grega, ou de toda a filosofia egípcia, ou de todos os outros modos filosóficos praticados em qualquer academia, então ou agora. Em Jesus a gente só fica sabendo a verdade se tivermos a coragem de colocar o pé no vazio, no vácuo, pela fé. Pela fé. Pela fé. Botar o pé ali. Deus falou, a compreensão disso, eu tenho o meu limite para atender, para entender, para atingir. Mas eu creio no amor que provocou esse ensino. E eu creio porque eu vi a prática desse mestre, desse ensino. Eu, por exemplo, aprendi a confiar à medida em que eu fui me fascinando por aquele que me ensinava. Aquele que me ensinava de maneira original a vontade de Deus era Jesus. Em quem, de acordo com Paulo, eu encontro, e você pode encontrar caso queira, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Ele é mais do que a pedra filosofal, ele é mais do que qualquer coisa que a gente possa comparar a algo que decifra códigos. Ele é a própria revelação da natureza das coisas em si. E aí ele disse, se alguém quiser saber se o que eu estou dizendo é verdade ou não é verdade, tem que praticar. Porque se você praticar, você vai ver a realização, a factualização, a concreção de tudo que eu estou ensinando. Porque o que eu estou ensinando é abstrato enquanto você está ouvindo. Mas na hora que você toma a decisão de praticar, você vai ver como isso altera tudo. Deixa eu dar um exemplo que me veio aqui à cabeça. Uma vez, há não tanto tempo atrás, talvez há uns 4 anos, chegou aqui na minha sala para um café da manhã, um velho conhecido, com quem eu não tinha amizade, mas ele me conhecia desde que ele era bem jovem. Eu sou talvez umas 2 décadas mais velho do que ele. E de modo que na juventude dele, aqueles 20 anos de diferença faziam uma grande, estúpida diferença entre nós. E ele me ouvia lá na cidade do Rio, ou em Niterói, em outros lugares, e guardava no coração as suas boas impressões a meu respeito. Aí depois foi eleito e se tornou deputado federal, veio aqui para a Câmara dos Deputados, e chegou aqui e começou a encontrar os deputados religiosos, evangélicos, especialmente, muito mais do que os católicos.
ou espíritas. Aqui tem muito deputado espírita, mas não fazem a bancada espírita. Tem muito deputado católico, mas eles não criaram a bancada católica. São os evangélicos que criaram essa bancada desde os anos 80 para agirem de maneira fisiológico-corporativa, buscando benesses especiais, apropriações especiais, benefícios especiais, isenções especiais dos constantinos governamentais de plantão. Então, ele viu e encontrou esse pessoal, e quanto mais ele foi convivendo, mais chocado ele foi ficando. Aí um dia ele me ligou e falou: posso ir até a sua casa, reverendo? Eu falei: pode. Aí ele veio para um cafezinho da manhã, bem cedo, sentou ali. Antes de sentar, me deu um abraço, falou: sabe o que me trouxe aqui? Eu vim querendo dar um abraço no Jesus do bem, porque eu só tenho conhecido os Jesuses do mal. E olha, eu sou ateu, ou na melhor das hipóteses, um agnóstico. Mas eu sei que existe o Jesus do bem, tanto quanto eu vejo todo dia os Jesuses do mal. E ele estava dizendo uma coisa mais do que correta, porque é Jesus quem ensina isso. Na sua oração sacerdotal, em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele diz que não era discurso que iria fazer o mundo crer, não era a pregação articulada que iria gerar um convencimento persuasivo, inquestionável, e as pessoas iriam então se dobrar à verdade do Evangelho. Ele nunca ensinou isso. Sabe o que ele ensinou? Ele disse: se vocês se amarem uns aos outros, e o mundo vir vocês se amando, se entranhando em laços fraternos e ternos, fazendo esse entrelaçamento quântico, cultural e étnico, transcendendo todas as distâncias e barreiras e entrelaçando-se pela fé que opera pelo amor. Se o mundo vir isso, eles crerão em mim. Se eles não virem isso, podem discutir e pregar e gritar, eles não vão crer jamais em nada. Eles vão desenvolver ouvidos mocos e vão se tornar cada vez mais cínicos. Aí, quando ele chegou aqui e me falou isso, eu falei: você está completamente certo. Porque o Evangelho só dá para ser de fato constatado como prática, quando a gente pratica. Aí ele de imediato não entendeu bem o que eu falei e me disse assim: então me ensine o Evangelho. E ele ficou, de certa forma, esperando uma catequese na direção de uma compreensão, de uma formulação. Ele é pedagogo, é professor, tem um treinamento filosófico muito interessante. Aí eu falei: escuta, você quer mesmo aprender como é o Evangelho? Ele disse: quero. Eu falei: tá bom, então hoje, antes de você sair daqui, eu vou te dar a primeira lição, para você botar em prática. Ele falou: tá legal. Comemos ali, eu comi minha frutinha, ele comeu o que ele quis, conversamos, atualizamos nossa troca de conhecimentos, impressões e percepções. Aí ele falou: acho que está na minha hora, eu tenho uma reunião 10h30, eu vou ter que sair. Aí eu falei: bom, então guarda a sua primeira lição do Evangelho. Aí ele falou: como é que é isso? Eu falei: olha, Jesus disse, eu vou começar por uma das coisas mais indigestas para você. E ele disse: o quê? Eu falei: Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Isso era o primeiro ano do governo anterior, no meio daquela política de ódio, de guerra,
de uns contra os outros. Um negócio nojento que fazia a minha alma ter ânsia de vômito todos os dias de ver tanto ódio. Como eu nunca pensei que ia viver para assistir no meu país tanto ódio. Falado da cátedra de autoridade com ódios e ódios. Tanto negacionismo, tanto anticientificismo, tanto antipedagogismo, tanto anticulturalidade, tanto antivida, ante tudo. Eu falei, olha, você deve estar num congresso cheio de ódio. Se a gente pudesse ter olhos espirituais, você ia ver os vampiros e o banho de sangue ali dentro. Porque é uma casa de ajuntamento de perversidades onde você está. E você não pode ignorar isso. Eu estou te dando esse dever de casa. Ele falou, não entendi. Falei, orai, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Repita isso comigo. Ele repetiu. Falei, então agora você vai voltar para lá, pensando em qual é a pessoa que você acha que mais demonstra hostilidade, ódio ou repulsa por você. A você. Ele disse, bom, já me veio uma pessoa aqui na cabeça, tem muita gente. Eu falei, escolha uma para o dia de hoje. Basta uma. Para hoje. Aí ele falou, fulana de tal. Eu acho que ela me odeia, ela me fuzila quando ela me vê. Aí eu sabia quem era a pessoa, sabia que o antagonismo entre eles era intensíssimo naquela época, hoje em dia não. Mas naquela época era terrível e profundo. Eu falei, então você vai procurá-la. Ele disse, eu procurá-la? Até o pessoal do meu partido não vai entender. É água e óleo, eu disse, justamente por isso. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E você vai fazer essa vontade de Jesus. Para saber se isso é verdade ou não é verdade, se esse evangelho é praticável ou não é praticável. Se é digno de confiança ou não. Vamos começar por essa grande dificuldade. Falei, você vai chegar lá, vai pedir licença, vai se aproximar. Não importa qual seja a reação, você vai humildemente pedir licença, vai chegar perto, com um sorriso, sem alegrias cínicas, com moderação na face, e vai pedir licença, e ela vai perguntar assim, qual é, por quê, qualquer coisa. E foi o que aconteceu. Ele disse que chegou lá e fez um aceno, perguntou se podia se aproximar, a pessoa disse, para quê? Ele falou, posso me aproximar? Se aproximou e falou, não, eu só queria lhe cumprimentar, que a gente nunca se falou. Você sabe quem eu sou, sei quem você é, mas nós nunca nos falamos e passamos aqui, vamos passar anos debaixo da mesma abóbora. E se você não achar estranho demais, eu gostaria de te dar um abraço. É isso que você vai propor para o seu inimigo. E você vai fazer oração. Enquanto vai para lá, você vai orando, dizendo, eu peço a Deus, ao Deus que seja Deus na minha vida, que possa ser Deus para a minha vida, se é que há Deus. Não precisa sair crentinho daqui, não. Basta ir com essa disposição de fazer a vontade revelada no Evangelho, pelo Verbo da vida, pelo Logos eterno, pela palavra que dá significado a todas as coisas. Aí ele chegou lá e fez exatamente isso. Quando ele falou isso e pediu para dar um abraço, a pessoa pulou em cima dele aos prantos. Resumo da história, porque eu já falei demais. Resumo da história, naquele mesmo dia eles jantaram juntos. No outro dia almoçaram juntos. Ele me ligou aqui e falou, Caio, que negócio mais maluco é esse? Eu falei, agora se prepare para o seguinte, quem não vai entender é o pessoal do seu partido. Daqui a um tempo,
Se você continuar a praticar isso, os seus grandes antagonistas virão de dentro da sua casa partidária. Aí quando chegou a outra semana ele veio, eu falei, você continua com o mesmo dever de casa para praticar. Pensa num outro cara agora. Já que a fulana virou tua amiga de diálogo, vocês estão trocando opiniões para votarem de maneira conjunta, embora façam parte de grupos tão diametralmente opostos, estão descobrindo as convergências possíveis de vocês. Procure um outro. Ele me falou o nome de um outro sujeito, que eu sabia que era tosco, ogro, grosso. Ele falou, esse aí não é mulher não, esse aí... Eu falei, você está pensando que foi o fato de que você é homem e ela é mulher? Não foi não. Foi o Evangelho. E a mesma coisa vai acontecer com essa outra figura. A mesmíssima. Vá lá, faça a mesma coisa. Quando foi umas 3, 4 horas depois, ela estava aí me telefonando. Caio, que loucura esse negócio. Eu fui lá, fiz a mesma oração pelo meu inimigo no caminho. Encontrei com ele. Aí eu pedi para me aproximar. Qual é? Para quê? Grosso, estúpido. Me deu vontade até de virar as costas e ir embora. Mas eu falei, não, eu vou ter coragem, vou lá. Vou peitar no amor, como o Caio me disse. Vai no amor, com a coragem do amor. E eu fui. Aí eu falei, não, eu só queria te cumprimentar, a gente faz parte de grupos tão diferentes, com opiniões tão distintas, mas nós fomos eleitos pelo mesmo povo, para defender as mesmas coisas e causas, para tentarmos fazer o bem à nação como um todo. Eu creio na tua boa intenção, tanto quanto eu creio na minha. Então eu só queria te cumprimentar e se você não achar ruim, eu queria te dar um abraço. Aí o cara falou sabe aqueles palavrões de boa vontade? PQP, meu Deus, que coisa, qual é a coisa de homem? Que quando gosta de uma coisa vai às vezes falando palavrão, aí abraçando, e agarrando, e beijando, dizendo... Não vou sair repetindo, mas todo mundo que conhece a psicologia masculina, especialmente dos mais machões, sabe exatamente do que eu estou falando. Aí o cara destampou aquele derrame de palavrão fraterno e de boa vontade. Aí falou, o que você vai fazer hoje à noite, cara? Onde é que você mora aqui? Porque um é do Rio, outro de São Paulo, onde é que você fica? Vamos jantar. Aí ele falou para mim, eu vou jantar com ele hoje à noite. E na semana seguinte ele veio e falou, agora, olha, eu estou almoçando com a fulana, jantando com o ciclano, com uma recorrência enorme, o meu pessoal achando estranho. Falei, vamos estranhar mais ainda, deixa eu te dar outro dever da mesma natureza. E ele foi praticando e foi descobrindo a irresistibilidade do mandamento. A irresistibilidade do mandamento. Aí eu falei, assim como eu te dei a pior coisa, porque não depende de você. Se eu dissesse para perdoar, era alguma coisa que podia ficar em você, viajar por você, mas não teria tanto a necessidade de que você informasse ninguém de nada. Eu escolhi logo uma coisa que você tinha que fazer no encontro com o antagonista. Com aquele que te obriga a dar a outra face, a caminhar uma outra milha, que demanda de ti o que é cansativo, chato, ou frequentemente inapropriado. Eu te dei algo que tem que ser feito em conjunto e frequentemente que provoca os teus desacordos. Mas para você praticar, justamente para você ver a irresistibilidade da prática da vontade de Deus como mandamento. É irresistível, fulano. E ele ficou abismado. Eu falei, continua a praticar isso no teu mundo de relações políticas. Daqui para frente não aceite mais antagonismos gratuitos em nenhum lugar. O cara vai ter que ter uma dificuldade enorme para manter o ódio e o antagonismo dele a você, porque no que depender de você, como disse o apóstolo Paulo, você vai buscar ter paz com todos os seres humanos. E não vai deixar que nenhuma ideologia se
oponha e cave um fosso, um abismo entre vocês. Já basta a existência perversa para vocês ainda ajudarem o diabo na escavação dos fossos de separação. O resto do mandato do cara foi absolutamente revolucionado por essa prática. Aí os outros que ele foi alcançando, foram perguntando o que era aquilo, ele foi dizendo que ele tinha aprendido comigo. Aí eu comecei a ser solicitado pelos outros, eu fui ensinando aos demais. Tenho ensinado a muitos deles, que vêm querendo, que dizem, eu quero ouvir um cara que tem fama de ser inteligente, de ser isso, de ser aquilo outro, ou de pensar com largueza, com profundidade, como muita gente fala por aí. Chega aqui e encontra só a simplicidade da prática do mandamento. Aí começam a praticar e descobrem que a filosofia de Jesus começa na prática do mandamento. Não na abstração de pensamentos, mas na prática cotidiana do mandamento. Por isso, eu concluo hoje aqui, dizendo que começa isso tudo, quando sai de vem o teu reino, né? Faça-se, pratique-se, prove-se, experimente-se a tua vontade, assim na terra, como no céu. Tendo o céu como referência, mas também tendo a consciência de que até no céu existem diferenças e existem as federações do desacordo. É por isso que existem seres de luz espiritual em outras dimensões e seres de treva espiritual em outras dimensões. Mas o que a gente quer é na terra realizar toda a vontade de Deus, como fazem aqueles seres de dimensões superiores e que decidiram se vestir de luz e ser luz na prática da vontade de Deus.